Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, um dia depois da classificação do Grêmio para a final do Mundial Interclubes lá em Abu Dhabi. Grêmio e Real Madrid vão se enfrentar no próximo sábado e, obviamente, nós vamos trazer todos os detalhes direto da capital mundial do futebol, agora que é Abu Dhabi. O Grêmio teve enormes dificuldades, chegou a ser dominado pelo adversário no primeiro tempo. O time mexicano do Pachuca, que não jogou nada contra o Wydad Casablanca, resolveu jogar o que não sabe jogar contra o Grêmio e complicou completamente a equipe tricolor na primeira etapa. Na segunda etapa, uma reagida até que veio a vitória no tempo de prorrogação. Quer dizer, na prorrogação é que o Grêmio conseguiu fazer o seu gol com o Cebolinha, o Everton. E aí sim, nesse momento o Grêmio se aproveitou pela primeira e única vez da estatura do goleiro, que estava um pouquinho adiantado, já é reconchunchudo, ele é gordinho, e o Everton, com muita inteligência, tocou no ângulo, fazendo um gol bonito, classificando o Grêmio para o jogo, a gente está dizendo, contra o Real Madrid. Hoje, às 15h também, tomara que com as mesmas dificuldades do Grêmio, tomara que com o mesmo desgaste do Grêmio, o Real Madrid vai jogar contra o Al Jazeera. E jogando contra o Al Jazeera, mirando a final, o Real Madrid vai inclusive poupar alguns jogadores, até mesmo o goleiro poderá ser poupado. Hoje, na Rádio Grenal, entrevistamos um jornalista lá da Espanha, e ele dizendo que há sim um respeito maior para as equipes sul-americanas. Eles entendem lá na Europa que, em função dos talentos individuais, as equipes sul-americanas ainda podem suplantar as grandes potências da Europa. E até Álvaro, o nome do jornalista, disse o seguinte: claro que o favoritismo máximo pertence ao Real Madrid, mas essa história de que eles não se preocupam tanto, até viajar, até chegar em Abu Dhabi, a imprensa espanhola deu pouco destaque para o Real Madrid, mas hoje faz inclusive análises individuais de jogadores do Grêmio, como por exemplo do goleiro Marcelo Groi, dizendo que dificilmente comete um erro grosseiro. E em relação ao Pedro Jeromel, falando do posicionamento, do cabeceio, da antecipação, enfim, enchendo de elogios o zagueiro do Grêmio. Marcelo Rospide está aqui, se criou dentro do Grêmio, nas divisões de base, sabe o quanto o Grêmio tem raça nessa hora de chegar nas competições. O Grêmio está decidindo o seu terceiro Mundial, até brinquei aqui há poucos dias que era tipo um Mundial tira-teima, mas não é, o Grêmio vai voltar lá outras vezes, embora agora de novo se fale em mudar a maneira de disputar o campeonato mundial, que pode dificultar qualquer conquista. Se for mano a mano com a Europa, pode dificultar, e se for só de 4 em 4 anos, também haverá dificuldades, porque as equipes serão não as que disputam esse torneio que agora está sendo realizado em Abu Dhabi, mas as equipes mais cascudas, de maior tradição no futebol mundial. Haverá uma classificação, de repente a FIFA muda os critérios de novo, e aí a gente vai saber que critérios serão usados para a classificação do Mundial que virá mais adiante, mas um Mundial que já se desenha mais difícil que o disputado dos moldes atuais. Embora, né, Rospide, passar por uma semifinal de Mundial está ficando complicado, né? O Inter sofreu contra o Al-Ahly, ficou no Mazembe. O Grêmio, nesse estilo de Mundial, é o primeiro que disputa, teve muitas dificuldades contra o Pachuca. Boa tarde. Boa tarde, Rec, Maurício, aos telespectadores do preliminar. Eu acho que se confirmou uma tradição em termos de Mundial de Clubes, né? A dificuldade realmente que as equipes enfrentam nas semifinais. Isso não é só o privilégio dos sul-americanos, também os europeus têm uma certa dificuldade para jogar esse primeiro jogo. Eu acredito que a questão anímica, exatamente o Pachuca vindo de um primeiro jogo que não foi muito bem, tem a condição de realizar uma partida melhor, e foi realmente o que aconteceu. E o Grêmio, vindo de uma parada de 10 dias,
obviamente ia sentir essa dificuldade de ritmo, de retomada de foco no que diz ao aspecto competitivo, né? No entanto, eu vi o jogo assim no todo, o Grêmio mantendo o seu padrão que vinha já durante a Libertadores, né? Ontem as televisões privilegiaram muito essa questão do Grêmio, então se fez o retrospecto do Grêmio durante a Libertadores. As dificuldades que o Grêmio teve fora e em casa, contra Godoy Cruz, o próprio Barcelona de Guayaquil em casa, o Botafogo, foi um jogo muito difícil para passar, mas a equipe, tanto durante a Libertadores quanto ontem, demonstrou muita maturidade na competição e nesse aspecto aí anímico de suportar, saber sofrer durante o jogo e ter as alternativas. Então hoje o Grêmio se consolida como uma equipe que está bem estruturada competitivamente e ainda conta com alternativas eficientes no banco de reserva. Pois é, o Grêmio ontem tinha um banco prejudicado, né? E a rigor as duas alternativas que o Renato tinha eram exatamente as que ele colocou em campo, o Jael e o Everton, porque o Thierry foi para mudar um sistema de jogo para aguentar mais alguns minutos. O Grêmio teve sua vida facilitada com a expulsão do mexicano, mas em função da ausência do Cícero, se precisasse de uma terceira alternativa, o Grêmio não teria, né? Porque talvez o Cícero fosse o homem certo ali para preencher a meia cancha no lugar do Michel, que até não fez um mau jogo, mas vem sem ritmo, vem com dificuldade e para suprir a ausência do Arthur, que nesse momento era referência, então ficou muito aquém. Tá, e agora? Não tem como mudar. Não, o Michael não tem condições. Eu acredito que não tenha como mudar. Eu não sei se não tem condições o Michael também, né? Porque ele treinou contra a equipe de baixo e com essa meninada que jogou contra o Atlético Mineiro. E se ouve bem, ele disse que não sentiu nada e tudo mais, por isso viajou inclusive, né? Mas eu esperava que ele entrasse ontem. Pois é. O problema é o ritmo, mas né? ele estava de chinelo antes do treinamento pré-decisão contra o Pachuca. O Maicon, Rec, parece ser muito mais um jogador que foi colocado pelo Grêmio na lista por não ter a possibilidade de colocar o Christian e o Cícero. Quando o Grêmio enviou a lista com Christian e Cícero, esses dois nomes estavam com um asterisco, digamos, na inscrição. E o Grêmio já teve que indicar, ó, caso eles não possam ser inscritos, estes são os dois que entram. E aí o Maicon entrou nessa. Porque condições de atuar em alto nível contra um Real Madrid é muito difícil de dizer que ele tem, né? Não são mais de 30 inscritos? 35. São 23. Mas a primeira lista é 35, né? Se não. Aí manda todos. Não, ali, o Grêmio, antes da final da Libertadores, quando não sabia ainda se poderia utilizar o Cícero ou não, porque a FIFA só deu essa resposta na lista final e enviou a lista fechada de 23. O Grêmio enviou já, antes de se classificar para o Mundial, a lista de 23. O Christian, vamos deixar, né? O Christian é o Arthur, é o Caio. É a mesma coisa. É um volante, deu, né? Mas pelo momento eu acho que o Cícero ele preencheria, faz falta. Exatamente por ter essa pisada dentro da área, consegue, né, fazer, dar mais dinâmica. O que o Grêmio perdeu ontem um pouco de dinâmica, eu acho que sentiu muito a ausência do Arthur nessa questão de administrar a posse da bola com mais qualidade, e o Luan não apareceu muito no primeiro tempo. Talvez até por não ter esse passe por dentro mais qualificado, né? Agora está se desenhando esse gol do Jael contra o Real Madrid. Pode ser uma bobeira da gente, ou simplesmente uma coisa ilusória, né? Essas crenças do futebol. Ele meteu uma bola aqui contra o Barcelona de Guayaquil no poste, né? Teve um gol mal anulado ontem. Mal anulado não, anulado ontem. Bem anulado, mas foi um gol que ele meteu a bola para dentro. E agora vem uma terceira chance contra o Real Madrid. Daqui a pouco um jogo encruado, trovisca no fedor, e vai o Jael e dá uma de Gabiru, né? Porque fazer o quê? É o que o Grêmio tem, né? O Barros não está jogando, o Jael entra peleando, pelo menos, né? E ele está num momento, assim, fisicamente a gente percebe que ele está muito bem, jogador forte, que é difícil tirar a bola dele quando ele tem aquela situação de pivô, e está com fome, né? E ele tem velocidade. Ele é forte, mas ele tem velocidade. Ele é um tanque com velocidade, né? Ele melhorou o time quando entrou na vaga do Barros. Ah, sim, melhorou. E a entrada do... Porque briga mais, está brigando mais, né? O Barros é um jogador que eu gosto particularmente, eu acho que é um bom centroavante, mas ele necessita constantemente ser colocado em situação de gol.
Ele não é aquele cara Ele que... Tem que ser abastecido. Exatamente. Ele é mais velho que o Jael também. Exatamente. E o Jael já é aquele brigador que tromba, que incomoda o zagueiro, que preocupa, e eu acho que é uma boa opção também. Bom, o Grêmio vai realizar a FanFest, hashtag Queremos o Planeta, na Arena neste sábado, do meio-dia às 19. Aqui a gente divulga a FanFest de graça, o Grêmio paga uma fortuna em alguns veículos de comunicação para divulgar, mas aqui nós divulgamos em função da torcida do Grêmio. Com telão, DJ e outras atrações. Os ingressos já estão à venda para os sócios. O público em geral pode adquirir a partir das 9 da noite no site arenapoa.com.br. Está aqui o anúncio feito de graça. O Real Madrid, CR7 garante que o Real Madrid valoriza o Mundial, não vamos a passeio. E na verdade é o seguinte, né? Depois que começa a bola a rolar, o cara é cobrado, como mesmo que seja o melhor do mundo e tal, e ele sabe, e esse aqui é escravo da produtividade, né? Real Madrid e Al Jazeera vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 3 horas de Brasília, pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem vencer encara o Grêmio pelo título do torneio no sábado, também às 3 da tarde, e o árbitro Sandro Meira Rich. Quer dizer, é polêmico e não é, porque o Grêmio não está envolvido diretamente nessa disputa. Mas se ele, por exemplo, marcar um pênalti em favor do Real Madrid, que não houve, né, venha a não existir o pênalti, ele marque, aí já vão dizer, viu só? De novo o Sandro Meira Rich. Então não sei se foi uma coisa prudente, mas também a FIFA não vai saber tudo que acontece aqui na nossa aldeia nacional, né? Pior seria se ele fosse o árbitro de vídeo dando esse pênalti, né? Mas aí pelo menos ele estava na regra, né? Como se diz, né? Ele não era o árbitro principal. Agora ele pode decidir e acabar com a esperança do Al Jazeera, né? Que tem uma estrutura espetacular lá nos Emirados Árabes, né? O Al Jazeera, ele tem além de ser o time da casa, além de já estar habituado com o fuso horário desde sempre, né? Eles têm prejuízos porque eles têm que treinar à noite em função do calor e tudo mais, mas eu quando fui naquele torneio do Internacional lá de 2010, eu fui visitar o Abel lá no Al Jazeera, e a estrutura deles é um negócio impressionante, é uma cidade lá dentro. Não é um clube miserável, é um clube que tem o Romarinho como craque, alguns desdenham, mas tudo bem. É um clube que pode, daqui a pouco na superação, ele já vai jogar a 3ª partida do Mundial, né? É a 3ª. Então ele já tem que passar pelo Calvário. Ele disputa a preliminar, as quartas de final e a semifinal. Aquela preliminar contra o time da Oceania para definir a classificação às quartas de final. A estrutura do mundo árabe para o futebol é sensacional. Eu tive a oportunidade de ir ao Catar, conheci a Aspire Academy, que é um complexo onde foi realizado Mundial de Atletismo Indoor, Mundial de Piscina Indoor, tem 17 campos de futebol, uma coisa absurda, e é onde vai ser recebida as Olimpíadas de 2022, né? Mas o problema do futebol do mundo árabe é a falta de competições, a falta de competitividade. Isso antigamente era pior, agora melhorou um pouco, mas o pessoal lá fica às vezes 10, 15 dias sem jogar. Estão distribuindo ingresso de graça. Exatamente. Na Copa de 22 vai ser interessante ver o quanto o futebol de lá vai mudar nesse ciclo de Copa do Mundo, né? Bom, a pedido do Kleber, Internacional encaminha empréstimo de Alisson Farias ao Brasil de Pelotas. O Inter aos poucos vai esvaziando não, vai diminuindo até esvaziar, né? Esse excesso do contingente que tem lá no Beira-Rio. Já mandou o Alex Santana, já mandou o Diego, está mandando agora o Alisson Farias. Deixa eu ver quem mais que o Internacional mandou embora. Tem mais uma aqui que me foge. Bom, direção do Internacional rejeitou proposta de empréstimo de Léo Ortiz e Robertson, esses dois, que iriam para o Juventude. Negociação não evoluiu em função do salário dos atletas, quer dizer, são dispensáveis no Internacional e o Juventude não tem condições de pagar, para ver a distância que tem de Grêmio e de Internacional. Por isso que qualquer jogador do interior almeja jogar em Grêmio Internacional, por óbvio, né? A camisa mais pesada e tudo mais, mas também pelo dinheiro.
Quem ganha 10, 15 no interior, chega aqui ganhando 70, 80, que é o caso do Robertson. O Robertson estava sobrando no mercado e o Internacional contratou por 2 anos, tem mais 1 ano de contrato, e nem emprestando de graça para o Juventude, o Internacional consegue se livrar do Robertson. O Inter queria incluir também na negociação do Klaus, embora essa já esteja definida, mas o Inter queria de repente descontar uma parcela que outra, e nem sequer o salário o Juventude pode pagar do Léo Ortiz e do Robertson. Por isso que o Grêmio Internacional tem quase que obrigação, porque o futebol não é automático, por isso que eu botei o quase, de ganhar o campeonato estadual. Palmeiras tem interesse em contratar o Nico Lopes e alguns jogadores do elenco palmeirense foram oferecidos ao Inter. Eu acho que o Palmeiras não vai sossegar enquanto não contratar o Nico Lopes, porque o Palmeiras contrata quem bem entende. Tá? O Palmeiras contrata quem ele botar na cabeça que vai contratar, ele vai lá e contrata. Agora mesmo já contratou o Léo Lima do Lucas Lima. Lucas Lima do Santos e contratou mais um outro jogador. Hoje eu estou aéreo, mas ele contratou agora um jogador que estava nos planos até de Grêmio e de Internacional, mas daqui a pouco eu lembro. Jogos de hoje. Por falar no Palmeiras, que o Andrei Lopes foi lá, agora auxiliar técnico da comissão permanente, né? Cebola. O Cebola, o ex-auxiliar do Dunga. Hoje às 15 horas tem Real Madrid e Al Jazeera e tem a decisão entre Flamengo e Independiente às 9h45. Aliás, Flamengo que não perde no Maracanã há mais de 2 anos, a última derrota foi em 6 de dezembro de 2015. Que chinelagem dessa torcida do Flamengo em frente à concentração do Independiente. E tem gente que ainda acha que isso ganha jogo. Enquanto a torcida do Grêmio incomodou o Grêmio só perdeu o mando de campo. E agora o Flamengo pode perder mando de campo em função dessa algazarra. E pode ser exatamente contra o Grêmio, porque o próximo jogo do Flamengo é pela Recopa Sul-Americana, no dia 7, porque o Grêmio decide em casa. Em princípio, 7 e 21. O Grêmio quer saber se vai ser mesmo 7 e 21, para poder precisar o momento de dar férias e o momento de que os jogadores tenham que retornar. Pretende deixar 10 dias para o meio do ano, o Grêmio. Mas o Grêmio quer saber exatamente a confirmação oficial se serão mesmo nos dias 7 e 21 os jogos contra Flamengo ou Independiente. Se for contra o Flamengo, a viagem é mais curta. Se for contra o Independiente, também é aqui do lado, na Argentina. Mas sendo contra o Flamengo, tem dificuldade de logística por conta do carnaval, né? Tem o hotel do Grêmio lá. Mas o mesmo... Até que ponto esse hotel já não tem reservas garantidas prévias? Mas já o Grêmio já deve ter feito pré-reserva. O Grêmio é organizado. Sim. Isso aí já tem uma pré-reserva. Se o Grêmio não ocupar, quando souber oficialmente agora, o Grêmio libera e aí já se ocupa o hotel onde o Grêmio ficaria hospedado. Então não tem essa situação, não envolve o Grêmio, envolve quem quiser ir para o Rio de Janeiro nessa época de pré-carnaval. É quarta-feira imediatamente anterior ao carnaval, mas o Grêmio com certeza já fez uma pré-reserva, organizado que não vai fazer o que fez aí o Barcelona de Guayaquil, que chegou quase na hora do jogo para enfrentar o Grêmio, fruto da esculhambação administrativa que tem. Então o Grêmio já deve ter feito uma pré-reserva, porque só pode ser ou na Argentina ou contra o Flamengo, e quando acontece isso já há uma pré-reserva. Inclusive o Grêmio, lá contra o Lanús, reservou um hotel e depois deu tempo de mudar para outro, né? Porque a rede hoteleira na Argentina é bem interessante. E a Federação Alemã de Futebol anunciou nesta quarta que cada jogador vai receber 350 mil euros, cerca de 1.350.000 reais, em caso de conquista do título da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Não é grande dinheiro para eles, né? 1.300.000, mas já quebra o galho, né, Marcelo Rosquinha? Multiplica por 30 ali, né? Já dá um dinheirinho. Mas agora as competições estão pagando mais, né? Quanto mais houver televisamento e mais emissoras comprarem os direitos de transmissão, mais a FIFA embolsa e mais repassa para as seleções. E, claro, sempre de acordo com a classificação, né? Claro. Então, quanto mais acima chegar, mais dinheiro ganha. Os jogadores da seleção brasileira receberam prêmio, mesmo tomando 7-1 da Alemanha. Porque está estabelecido ali que a CBF recebe... Semifinalista. A CBF recebe tanto e repassa para os jogadores. Como funciona em todos os clubes, né?
Porque não... Grandes estruturas. O Grêmio, inclusive, já garantiu um bom valor pelo Mundial de Clubes, né? Mesmo garantindo o vice-campeonato. A diferença do campeão para o vice é de cerca de 3 milhões de reais, mas já é uma premiação interessante. O Milton está me lembrando, mas eu já destaquei aqui que o Grêmio tem a mesma rede de hotéis que abastece o Grêmio aqui. Tem lá, já falei isso aí. O interessante, claro que a gente hoje vai estar na expectativa de observar o Real Madrid. Obviamente, não pode se iludir de querer ter um favoritismo que não nos cabe, mas a equipe do Grêmio, se chega a vencer esse Mundial, acho que entra para um outro nível, né? Atinge um outro patamar em termos de nome, de marca a nível mundial. E aí tem que saber fazer, né? Porque o Grêmio já teve o seu auge, aproveitou até ali. O Internacional já teve o seu auge, aproveitou até ali. Saber fazer as coisas na hora certa e com o tamanho que se atinge. O Internacional, por exemplo, em 2015, enquanto estava se preparando para jogar uma semifinal de Libertadores da América, o presidente do Inter, junto com o vice de finanças, o Afatato, resolveram ir passear na Europa. Estavam em busca de um futuro uniforme. Pô, isso aí se discute uma outra hora. Aí alguém vai lembrar, mas o presidente Romildo foi para a China agora. Mas aí foi chefiando uma delegação, já era um compromisso bem marcado, bem anterior, e coincidiu realmente. Não era interessante que o presidente fosse, mas foi, voltou e esteve sempre junto das coisas do Grêmio, participando para e passo. Parecia que o Internacional estava muito desligado, é isso que eu quero dizer, em 2015. E perdeu a chance. O Tigres foi superior no segundo jogo. No primeiro jogo o Internacional chegou a abrir 2-0, mas também não dá para chorar o leite derramado. O que eu quero dizer é a diferença de postura de um clube para o outro. Aí o Inter já estava viajando na maionese, que podia fazer com o Jorge Armani uma outra camisa. Depois se descobriu que eles nem fabricam mais camisa, fizeram uma vez só na vida. Né? Ah, não, mas nós fomos em busca de alguém que pudesse fornecer mais barato. Então vamos para a China, né? Não para a Europa. Ficou muito mal contada aquela história e até hoje ninguém sabe. É igual a história que o Inter foi contratar o Sampaoli. Há pouco tempo perguntaram e ele disse, olha, quem me convidou foi fulano não falou no Internacional. Estranho, né? Pessoas às vezes usam o nome, né, querendo fazer uma intermediação. Isso existe muito. Não, mas os dirigentes do Inter viajaram para isso, para conversar com o Sampaoli. Dizem que viajaram. Pelo menos dizem que para o né? Chile. E aí o Inter queria o Sampaoli e contratou o Argel. Parecidos. Também. Inclusive, Metodologia bem parecida, similar, né? Mas desse Real Madrid, o que dá para fazer para neutralizar o Rosquite? Olha, eu acho que o principal, né, o Grêmio conseguiu, porque realmente se criou uma expectativa muito, muito grande em chegar à final, né, e não repetir feitos de clubes anteriores, próprio Inter, próprio Atlético Mineiro, que foi uma situação que também não se esperava, perder para o Casablanca naquele momento. Então o Grêmio principal conseguiu chegar à final. Jogar contra o Real Madrid, eu acho que tem que se preocupar com o Cristiano Ronaldo. Não tem como. É um jogador que pode decidir, se ele tiver 2 ou 3 chances, ele com certeza ele vai finalizar com precisão. É uma máquina de fazer gols, né? Um recordista, e é um cara que tem muita ambição. Então talvez isso pese contra o Grêmio. E como tu falou, o Real Madrid, por mais que não valorize a competição e sabe que agora vai ter um enfrentamento muito difícil com o PSG na Champions, quando chega lá, que apita, o jogador ele se transforma, todos querem ganhar. E é o nome deles que está em jogo. Então, realmente, eu acho que o Grêmio tem que entrar, tem que jogar. Obviamente, vai ter que fazer um jogo de superação, em termos defensivos, principalmente, porque vai ser agredido, vai ser, de certa forma, dominado, mas, sabendo sofrer, pode fazer um jogo também, como o São Paulo fez contra o Liverpool, como o Inter fez contra o Barcelona, e a partir do momento que a gente tem essa chance, apesar do favoritismo, 50% para cada um. Agora o futebol anda tão louco, que o Wydad Casablanca, que perdeu para o Pachuca só na prorrogação, e perdeu com 10 homens, agora foi derrotado
pelo Diamonds esse. Urawa Red Diamonds. Quer dizer, não tem lógica. Se conseguiu encarar o Pachuca, que o Pachuca jogasse sempre o que jogou contra o Grêmio, ia ser campeão todo ano lá da CONCACAF, né? Ia ser campeão mexicano todo ano, porque jogou por música no primeiro tempo contra o Grêmio, o Pachuca, e não jogou nada contra o Casablanca, nada. E agora o Casablanca, que encarou esse Pachuca, que perdeu por pouquinho contra o Grêmio, perdeu pro Diamonds, pelo amor de Deus. Pois é, mas aí se a gente for comparar, ano passado, um japonês encarou o Real Madrid na decisão do Mundial de Clubes. Foi 1-0, não foi? Foi 1-1 no tempo normal e o Real Madrid ganhou na prorrogação. Na prorrogação. O Caxiwa. Eu sei que aqui tudo é grenalização e tudo vira zorra, né? Mas o que eu quiser dizer, eu vou dizer sempre. Esse Pachuca tomou 3-1 do Mazembe em 2014. Né? Quer dizer, então o Internacional devia ter observado melhor o seu adversário, porque se o Pachuca é forte contra um, é forte contra o outro, né? Se o Pachuca é rico em 2017, ele era rico já em 2010, né? Aliás, o dono do Pachuca é dono de 6 clubes, ou acionista de 6 outros clubes grandes. Então, nós estamos tratando de uma potência econômica, que é o Pachuca. É que realmente as equipes mexicanas, a gente sabe que tradicionalmente tem dinheiro, mas eles valorizam muito jogadores mais em final de carreira, né? E acaba que... eles ganham no salário. Exatamente, que acaba que não consegue atingir um nível competitivo tão alto. Hoje um cara me sugeriu lá na interatividade, ontem foi aqui, não foi na Rádio Grenal, foi aqui, que o Grêmio contratasse o Gignac, que joga por 300 mil no Tigres. 300 mil para nós não é caro, dá para encarar, inclusive nessa disputa com o mercado mexicano. Só que, no entanto, esse jogador deve ter contrato mais longo, né? Então aí já complica um pouquinho. Eu contrataria o Jonathan Alves, não ficaria nem com Jael, nem com Lucas Barrios, nada. Contrataria esse cara que jogou quase sozinho aqui. Ele e o Caicedo enlouqueceram o Grêmio no jogo do Barcelona de Guayaquil, né? O Grêmio melhorou com a entrada do Jael, que entrou e deu uma incendiada no jogo. E ainda assim os caras eram uma bola no poste. Chegaram no dia do jogo, ganharam o jogo do Grêmio, e esses dois caras me chamaram a atenção, com uma raça impressionante. E o camisa 10, que é bom jogador também. Mas o Jonathan Alves e o Caicedo jogam em qualquer time brasileiro. Mas eu não tenho a menor dúvida. Assim como o atacante esse do Lanús. O Sandy. Não, o da beirada. O Marconi é o volante. Vamos buscar aqui o nome. Barbudinho da beirada. A Costa. Exatamente. Mas o que tem que se definir, né, qual é o perfil de jogador que vai se buscar, né? E dentro do sistema, dentro de uma formação. O Grêmio hoje ainda joga com o seu jogador de referência. O Renato não abriu mão desse modelo. E quando ele chegou, o Grêmio estava caminhando para exatamente não jogar com a referência, né? Tá, e agora contra o Real Madrid, não seria de rechear a meia cancha, adiantar o Luan e não jogar com esse jogador de referência? Porque o Luan já jogou de centroavante. Eu particularmente não pensei, agora que você está falando, porque seria até surpreendente pro Real Madrid, né? E aí o Luan pode fazer até a parede para porque se eles jogam com Casemiro, Modric e Kroos e mais o Isco fechando a linha de 4, realmente é complicado, tem que povoar essa meia cancha. Já está povoada com Michel, Jailson e Ramiro, já está quase que abastecida. Mas eu falo em colocar mais alguém ainda para liberar o Luan completamente. O Fernandinho, que seja. Trancar essa saída, né? A bola, evitar que a bola chegue no Cristiano. Porque aí prescinde do centroavante, né? Mas pelo menos... E o Luan tem uma desenvoltura boa nessa função também. Ele não teria dificuldades. Eu acho que é uma alternativa, apesar que pela forma como o Renato vem trabalhando, que é mais conservadora, ele deva manter o padrão e trabalhar nas alternativas que mudem o jogo. Agora estava pensando, eu fui falando e não raciocinei muito. Quem é que do banco poderia acrescentar como mais um marcador? Não tem. Vai botar o Caio numa... Né? Tu tira o centroavante.
Se colocar um que ajude a marcar os zagueiros, que ajude a marcar o Sérgio Ramos, por exemplo, que faz muitos gols, né? Porque ontem... Seja o Jael, Mas porque o Lucas Barros, ele está muito preso à marcação, ele está muito, assim, conforme com as coisas. Parece que para ele está tudo bem. Com o Jael está tudo mal, ele entra se matando, né? Mas Como a o Everton alternativa também, ontem, né, de colocar o Ramiro por dentro foi boa. Porque talvez o Cícero fosse, como a gente falou ali no início, fosse o ideal para a função ali. Mas o Ramiro ali, eu acho que também é uma alternativa. O time fica mais ofensivo e mais perigoso. Que o Everton, sim, tem a característica mais próxima do Pedro Rocha, né? Diferente do Fernandinho. E tá num momento bom também. Então, eu só penso que talvez o Renato guarde essas alternativas para um segundo momento. O segundo momento pode não ter. Porque o segundo momento contra o Pachuca sempre tem. Pode, isso acontece. Contra o Pachuca sempre tem. Agora, contra o Real Madrid pode não ter segundo momento. Quando eles fazem um, eles já fazem dois. Eu vi o jogo contra o Sevilha. Quando eles fazem um gol, logo em seguida eles fazem outro. Parece que eles ganham. Tem que fazer o que os japonesinhos fizeram ano passado. Tem que se fechar. Se grudar, feito bicho. Mas certamente também vai passar pelo pensamento do Renato para definir a estratégia com o Real Madrid o exemplo dos japoneses do ano passado, mas também o exemplo do Santos com o Barcelona, que tentou encarar de igual, né? E nós vimos o resultado do Santos e do Neymar. Mas não entendi a colocação. Não, os dois casos vão ser pesados. O dos japoneses, que de certa forma deu certo, que quase venceram o Mundial, tiveram todos os problemas, o Sérgio Ramos não foi expulso e acabou depois marcando gol. O Grêmio levar em consideração. Sim, o Grêmio vai levar em consideração, o Renato vai levar em consideração para definir a sua estratégia. Tem que ser um meio termo entre esses dois. Ele vai pensar no caso, bom, eu posso jogar que nem os japoneses, bom, mas eu também não posso jogar tão para frente porque o Santos tentou e não deu certo. Porque o Santos, na verdade, ali pagou um pouco pela juventude da sua equipe, né? Que naquele momento, até eu me lembro que antes de entrar em campo, alguns jogadores do Santos fazendo selfie com o Messi, quer dizer, no aquecimento. Há que se ter um respeito pelo seu companheiro de profissão. Agora, depois do jogo, né? Não vamos também. E os jogadores do Grêmio, até eu escutei uma entrevista do Jailson falando que na cabeça dele, ele que está acostumado a jogar no videogame com esses jogadores que ele vai enfrentar, isso talvez transforme, quer dizer, é o jogo da vida desse grupo do Grêmio, como o Renato fala, pode entrar para a história e eu acho que tá em aberto, vamos E aí, pegando esse caso, Rec, por isso eu não apostaria em uma saída do Barrios. Porque é um jogador que já enfrentou esse tipo de jogo, já jogou um bom tempo na Europa, tem uma experiência para passar e até uma tranquilidade para passar com o grupo. Vai tomar uma chegada hoje do Renato. Sem dúvida. Qual é a tua, cara? Não é possível. Preciso de ti. Não, ele também precisa dele, né? Não é só o Grêmio que precisa. Não é o Renato que precisa dele, ele também. Eu tenho 500 propostas, River Plate, Europa, mas por enquanto é jogador do Grêmio, né? Tem que estar dentro de campo, com a cabeça, corpo, alma. Né? Agora, pro Real Madrid também, esse alerta do enfrentamento com o Kashima no ano passado serve. Eles sabem que pode virar um vexame, né? Daqui a pouco tomam um 2-0 do Grêmio e aí não arruma mais nem no campeonato espanhol, que está a 8 pontos do Barcelona. Agora, Rospidi, se esperava tanto do Grêmio como acabou acontecendo, que o Grêmio superou aquele trauma de não ganhar títulos importantes durante 15 anos, ganhou 3 gauchões, em vários, 6 ou 7 nem chegou. Os times do interior chegavam, o Grêmio não. Mas o Grêmio deu uma guinada espetacular, com Roger, Filipão, Roger e Renato na sequência. Eu acho que até foi a sequência melhor para o Grêmio. O Filipão para fazer a limpeza e a triagem, o Roger para aprimorar tecnicamente e o Renato para corrigir marcação, para dar esse espírito mais despojado, né, para os jogadores, essa amizade, esse jeitão do Renato que contribui muito para aglutinar, fechar o grupo. Tem como prescindir do Renato agora? Ou tem que pagar o que ele vai pedir? Essa reunião parece que até hoje, inclusive, com o Gauchinho lá nos Emirados Árabes. Eu acho importante a manutenção do treinador. O que aconteceu esse ano com o Grêmio
E como é tênue essa linha entre o sucesso e o fracasso, né? Porque me lembro no Campeonato Gaúcho, o Grêmio fez um planejamento priorizando a Libertadores sempre, obviamente, e ainda assim, quando chegou na hora da decisão contra o Novo Hamburgo, tentou colocar os titulares, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Não, o Grêmio não priorizou sempre a Libertadores. Priorizou o Gauchão. Naquele momento. Naquele momento. Não, mas eu digo como ideia maior, né? Porque o foco, o problema todo é o foco. De você estar preparado e querer ganhar a competição. Obviamente, o atleta entra para ganhar, claro. E aceitar o Paulo Pereira, da imprensa, da torcida, e aguentar. Porque depois, com a eliminação na Copa do Brasil, já era o segundo insucesso. E ali se começou a questionar toda essa questão do planejamento. Já falavam que era porque o Espinosa tinha ido embora. Entendeu? Então eu acho que Hoje ninguém mais fala no Espinosa. Mas o Grêmio fez por merecer. O Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro, talvez esse tenha sido para o torcedor, né, o único porém da campanha, mas com o sucesso da Libertadores tudo isso ficou em segundo plano. Então eu acho que o Grêmio sim se estruturou para ganhar. Já ano passado já veio bem com uma ideia de equipe que se manteve, e para essa continuidade, eu acho que é importante a manutenção do Renato, sim. Eu acho que os clubes brasileiros também têm que pensar nesse processo um pouco mais longo com seus treinadores. E o resultado está aí, é a possibilidade de saber o que o Renato vai achar, né? Porque hoje o Moeda deve se despedir do Flamengo depois do jogo. Porque está com problemas particulares. Eu não sei se o Flamengo ganha hoje, hein? Pois. Eu acho que é um jogo muito complicado. O Flamengo vai jogar contra uma equipe muito tarimbada, muito de malaco mesmo, e agora essas questões aí de torcida, isso aí se extracampo infla. Isso aí bota mais sangue no jogo ainda. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência do nosso preliminar, a imagem do futebol. Vou falar um pouquinho do Anderson, o Under Show. Muito bem, estamos de volta com o preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV. Becker e Fisch alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Só deixa eu recuperar esse telefone do anterior, tá aí. Falei certo. Não, achei que tinha falado errado o telefone. 3239-6689, nesse escritório, pode confiar. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, mais calibragem, verificação de 15 outros itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. E deixa eu falar das melhores panelas do planeta. Frigigold, você pode ter agora aí na sua casa. Basta ligar 4003-4220. Liga, o pessoal fica com o número registrado, já lhe devolve a ligação, já lhe entregam hoje mesmo. 2 anos de garantia. Se você ainda não sabe todas as qualidades e quer uma apresentação ao vivo, o pessoal vai aí na sua casa, faz a demonstração para você adquirir ainda mais confiança nesse recado que damos diariamente aqui da Frigigold. As melhores panelas do mundo. Você pode pagar em 10, 12 prestações. Enquanto isso, vamos vendo as imagens para você conferir exatamente tudo que pode fazer sem grudar nada. Não gruda nada. Pode fazer ovo frito, pode fazer peixe, pode fazer carne. Quer dizer, o que vai dar sabor ao seu alimento é exatamente o tempero, não o óleo. O óleo vai prejudicar a sua saúde e não utilizando óleo, você também ganha em saúde. O telefone está aí na tela, você liga,
fica registrado o seu número e o pessoal já retorna e hoje mesmo recebe. 2 anos de garantia, descontos especiais. Quanto mais você compra, mais descontos ganha. Eu disse que ia falar do Undershow, e o Undershow fizeram uma proposta para rescindir o contrato com o Internacional. Aí o cara recebe um pouco menos, recebe mais rapidamente, ou então estica o prazo de pagamento e tudo mais, e fica com os direitos federativos na mão, e já arruma uma feição para jogar. Vejam só, ele vai receber de 2 patrões daí, mas quando se tem boa vontade, se faz negócio. O Anderson, que não está jogando nada, não jogou nada no Internacional, não jogou nada no Coritiba, e não é que ele não tenha bola, ele tem, mas não sei onde é que ele escondeu o jogo, porque ele não consegue mais jogar, e custa caro. Quer dizer, ele pegando um dinheiro do Internacional, ele poderia rescindir com o Inter e já se empregar no outro, como fez o Kleber. O Kleber ganhou uma fortuna do Grêmio, pedalado. Depois o Grêmio deixou de pagar um mês, até trocou o CEO, deu uma confusão lá com o lado financeiro também. Mas o Anderson é mais pesado ainda, porque o Inter não consegue nem pedalar, tem que pagar os 500 por mês e deu. Quer dizer, complicou o acerto aí para a saída do Anderson, mesmo que o Internacional esteja até colaborando com o Anderson. Vai dar um dinheiro e ele pode se empregar onde bem entender. Ele não tinha mercado na China, não tinha mercado no Catar, não conseguiu jogar no Curitiba. Meu Deus! E ainda o pessoal queria brigar comigo, né? Me tocavam flauta porque eu tinha discutido com o Anderson. Esses mesmos agora devem estar apavorados com o custo-benefício que esse rapaz deu para o Internacional. E bem poderia agora, né, romper o seu contrato com o Internacional, fruto do que não fez pelo Colorado. Mas é um problema do Anderson com o Internacional. Apenas só queria dar essa notícia aí, porque é um negócio assustador, né? Já voltamos. Estamos de volta e de cara vamos com o gol na memória. Grêmio 2-1 no Estudiantes da Argentina, Taça Libertadores da América, 1983. Tarcísio marcou para o tricolor. Tarcísio, que nessa época era um pouco reserva, um pouco titular. A torcida reclamava, queria o Tarcísio no time, era uma polêmica. Agora pichotada. Jogador do Wolfsburg perde um gol na cara do goleiro. Ô, meu filho! Aí, vai. Agora vai fazer o gol. Aqui é nada. Rospite, o Grêmio vai ganhar o título ou não vai? Olha, eu tô com uma expectativa positiva. Eu acho que tem chance, sim. Óbvio que joga contra tudo e contra todos, mas eu acho que tem chance. Contra tudo, sim. Contra todos, não, né? Tem muita gente secando o Real Madrid, né? O torcedor do Barcelona. Que é grande também. Tem tudo para ser um grande jogo. Não, mas o Grêmio vai ter que fazer uma partida de exceção. De exceção, exato, como falei. Eu acho que Porque o Real Madrid está poupando jogadores hoje. Eu acho o Cristiano realmente um fenômeno, né? E se não tiver cuidado com esse atleta, começar por aí. Só que além dele, tem Marcelo, tem Kroos, tem Modric, tem o Bale, que vai ser poupado. Vai ser poupado. Pelo que é que ele já está vendido. Ele participou do treinamento ontem e a expectativa é que em algum dos jogos ele participe pelo menos um pouco. Mas tá baleado, né? É complicado. Não é jogo fácil, mas já que o Grêmio conquistou essa possibilidade, agora tem que acreditar. Quando chegou em 2013, né, para o Real Madrid, o Bale chegou a ser dito que era o 3º melhor jogador do mundo, à frente do Neymar, né? Perdendo só para Messi e Cristiano Ronaldo. Ele custa 658 milhões até aqui para o Real Madrid. Para se ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Do adversário do Grêmio. Rospite, muito obrigado. E o futuro? Tá, estamos aí na expectativa, algumas tratativas, alguns convites, mas o mercado está bem competitivo, né? Aí com a ideia de assumir alguma coisa para o ano que vem. Para um profissional competente sempre tem lugar. Valeu, obrigado Rospídio, obrigado Maurício. Até às 19 horas.